existe uma parcela menor da população, em termos de percentual, abaixo de 30 anos, e cada vez uma parcela maior acima de 30, acima de 40, acima de 60, acima de 60, de 70. Isso também traz implicações que podem ser oportunidades e podem ser ameaças, né? Imagine, sei lá, se você está criando um bar, né? Ou se você está fazendo um produto que é um produto voltado para jovem. Veja, se o crescimento, se a nossa população é uma população que está envelhecendo, né, dependendo de como tudo isso for trabalhado, isso pode ser prejudicial, né? Ou seja, você pode ter dificuldade para implementar o seu serviço. Estilos de vida, o caso do tênis, as pessoas correm e depois elas costumam ir para o bar, o que elas fazem? Cultura de consumo. É a questão da compra que se dá principalmente por critérios que não são racionais, né, que são emocionais. Esses dias eu vi um meme muito interessante, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. O meme dizia mais ou menos assim, que o medo do empresariado era que as pessoas percebessem que elas não precisam consumir, que elas não precisam comprar boa parte daquilo que elas costumavam comprar antes da pandemia, né? Quer dizer, as pessoas começam a perceber que ir ao shopping, comprar uma roupa nova, gastar dinheiro à toa no shopping é bacana, mas que é algo que pode se viver perfeitamente sem. Isso tem a ver com essa cultura do consumo. Numa sociedade que tem uma facilidade para se consumir, né? E claro, isso está também relacionado ao ali, aos aspectos econômicos. É mais fácil vender determinados produtos. Numa cultura que se valoriza menos esse consumo, menos o parecer, etc., são outras estratégias que precisam ser criadas, porque essa cultura do consumo também pode prejudicar, né? O T diz respeito, como eu disse, às questões tecnológicas, né? Então, olha ali os itens a serem analisados. Mudanças tecnológicas, o nível de inovação. Então, imaginem vocês, né? Agora há pouco nós vimos uma apresentação que era de uma gráfica. Uma gráfica é o tipo de serviço que é muito impactado por uma mudança tecnológica. Por que ele é muito impactado por uma mudança tecnológica? Porque cada vez menos as pessoas imprimem menos materiais, usam menos materiais impressos, né? E uma situação como essa em que a gente está vivenciando vai mostrando para as pessoas menos necessidade ainda para impressões, para o uso do papel. Então, quer dizer, aí tem uma mudança tecnológica que vai impactar esse negócio, né? Os canais de comunicação, a utilização de redes sociais, de WhatsApp. Imaginem, sei lá, 10 anos atrás não existia o WhatsApp. Né? Hoje é quase impossível a gente pensar em alguém que vai viver sem o WhatsApp, mas há 10 anos todo mundo vivia. Né? À medida que surge um novo meio de comunicação, um novo canal de comunicação, ele também facilita ou prejudica o seu negócio, né? As tecnologias internacionais, as tecnologias que não são produzidas necessariamente no país, a pesquisa, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas formas. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos vivendo, ele acabou sendo uma excelente oportunidade para uma série de empresas mostrarem os seus serviços tecnológicos, tipo Zoom, Microsoft Teams, Jitsi, etc. Né? O E, como eu disse, em alguns lugares pode aparecer como um A, né, que diz respeito à ecologia, ao meio ambiente. Clima e mudanças climáticas, localização geográfica, níveis de poluição, políticas climáticas, né? Existem, por exemplo, lugares, empresas que proíbem
aliás, existem lugares, governos que proíbem determinadas empresas de usarem alguns componentes que podem ser poluentes ou de descarte correto, né? As políticas de sustentabilidade, sei lá, localização geográfica. Você está pensando em montar um parque. Você vai procurar montar um parque num lugar, numa cidade que tenha um índice pluviométrico, ou seja, um índice de chuva menor, né? Se você tiver duas cidades, uma que chove muito e uma que chove menos, você vai ver se de repente aquela que chove menos não é mais adequada para montar o bendito parque. Clima e mudanças climáticas tem a ver também com a sazonalidade de alguns produtos, né? Então, vamos pensar, existem produtos, sei lá, como sorvete, que vão vender muito mais no período do verão. E em outros períodos, como no inverno, não é que deixam de vender, principalmente na nossa região, no Brasil, mas venderão menos. Então, aí também a gente tem oportunidades e ameaças que vão precisar ser geridas, né? E o L, como eu disse, diz respeito às leis, né? A legislação de um modo geral. O que significa dizer leis da concorrência? Leis da concorrência, gente, diz respeito às leis as leis de cisão de empresas, né? Vocês sabem, quando você tem duas grandes empresas e uma decide comprar a outra, isso precisa ser aprovado pelo CAD, no caso do Brasil, né? Que é o comitê específico para isso, para garantir que a concorrência continue existindo, que ela não prejudique, né? Que a junção de duas empresas não prejudique o consumidor, né, seja garantida uma concorrência leal. Então, isso tem a ver com leis de concorrência. Por exemplo, no Brasil, é proibido fazer cartel. Não sei se vocês sabem o que é, mas o que é cartel? Duas ou três empresas, ou quatro empresas, enfim, geralmente números maiores, né? Sei lá, você tem 6 empresas que produzem papel em Jundiaí. Aí essas 6 empresas fazem um acordo e elas decidem todas cobrar o mesmo preço pelo papel. Isso chama-se cartel, é uma prática proibida, não pode acontecer. Isso impacta, né? Por quê? Por que isso impacta, né? Haver uma proibição como essa? Porque pode impactar negativamente ou positivamente. Lembra sempre disso. Quando a gente está falando de análise Pestel, nós estamos falando de elementos que podem ser ora oportunidades ou ora ameaça, né? Leis trabalhistas, né? Não sei se vocês acompanharam nos últimos anos aí toda a discussão sobre a nova reforma trabalhista, porque isso impacta também, isso onera, isso ou faz gastar menos ou faz gastar mais no caso da contratação. Lei de proteção ao consumidor, né? O que o consumidor tem direito em relação à troca, em relação a reembolso, etc. Normas de tributação, né? O quanto de imposto vai ser cobrado, e normas específicas do setor. Cada setor tem também, além daquelas normas que são gerais, aquelas que são específicas, né? O que são as normas específicas? Então, por exemplo, se vocês pensarem numa empresa da área da área química, ela tem algumas normas específicas que se aplicam a ela, mas que não se aplicam a uma empresa de alimentação. Por outro lado, existem leis que se aplicam só a empresas de alimentação, mas que não se aplicam a empresas de tecnologia, né? Ou seja, leis específicas de cada setor. Os restaurantes, por exemplo, sei lá, um restaurante self-service, ele precisa fazer uma coleta diária de uma pequena quantidade de comida para guardar, para caso alguém passar mal, depois fazer uma análise, etc. Isso é uma norma específica do setor de alimentação, né? Uma empresa de tecnologia tem outras implicações. Um posto de gasolina
Tem outras normas que só se adequam, né, que são só cobradas sobre os postos de gasolina. Quando vocês conseguem preencher essas características todas da análise Pestel, o que nós temos? Nós temos aí, então, um cenário de macroambiente perfeito e uma clareza maior daquilo que serve como oportunidade e como ameaça para a empresa que já existe ou para a empresa que vai surgir, né? No caso específico de empresas que vão surgir, essa ferramenta é também extremamente adequada. Por que é uma ferramenta extremamente adequada? Porque ela me ajuda a perceber que tipo de preocupações, de cuidados eu preciso ter, né, para me adequar a todo esse cenário político, econômico, tecnológico, legal, ambiental que existe, ok? Vitor, se você quiser terminar aqui essa gravação, tá ótimo, porque aí fica essa parte teórica reunida.